O deputado federal General Girão rebateu as declarações do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que chamou os brasileiros que expressam suas opiniões na internet de imbecis. O deputado apontou que, pela infelicidade das palavras e decisões, o ministro não serviria nem para juiz de futebol. General Girão disse, porque é lamentável ele se dirigir a cada um de nós que usamos a internet, a cada um dos brasileiros que, graças à evolução do mundo, passaram a ter direito de usar a internet. O deputado conclamou os colegas a cobrarem do Senado que cumpra seu papel constitucional. Girão disse, cabe especificamente e exclusivamente ao Senado Federal aprovar e também reprovar o nome de ministros do Supremo Tribunal Federal. E nós sabemos que, infelizmente, isso não está acontecendo. Existem vários processos com pedidos de impeachment, pedidos de audiência para que os ministros do Supremo compareçam ao Senado Federal para se justificarem em relação aos seus atos, e nada disso está acontecendo. O deputado dirigiu-se ao presidente do Senado dizendo: Senador Rodrigo Pacheco, por favor, o senhor tem que cumprir o seu papel. O senhor tem que chamar esses caras à responsabilidade. O senhor não pode ficar sentado aí nesses pedidos, não. É a população brasileira, porque nós representamos a população brasileira, inclusive o senhor senador. Mas o senhor está confortavelmente sentado em um mandato de mais 5 anos, e aí o senhor está tranquilo, não está preocupado com isso. Mas a população mineira está sabendo, está vendo o que o senhor está fazendo como presidente do Senado. Então, convoque sim estes ministros do Supremo que estão agindo contra a Constituição Federal, que estão agindo contra a democracia brasileira. O deputado General Girão questionou ainda o converscote entre o presidente do Senado e ministros do Supremo Tribunal Federal e disse: senhores, por favor, a democracia brasileira não merece esse tipo de patifaria. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara do canal Te Atualizei e a Folha Política. Toda a receita gerada pelo nosso jornal desde 1º de julho de 2021 está bloqueada por ordem do TSE, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Há mais de 10 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code que está visível na tela para doar qualquer quantia ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos 3 poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, deputado Charles, demais colegas presentes no plenário, aqueles que nos assistem nos meios de comunicação dessa casa, gostaria de pedir que as nossas palavras tivessem eco na Voz do Brasil, mesmo que não seja pela nossa voz. Eu gostaria de fazer minhas as palavras também ditas do nosso deputado Luiz Lima em relação a Vossa Excelência, o ministro Alexandre de Moraes. Realmente, a infelicidade dele vem sido repetidamente recorrente. E a gente lamenta muito que essa repetição de infelicidades, de atitudes, tanto da caneta quanto da palavra, da voz dele, que realmente deveria, talvez, nem para juiz de futebol,
tá certo? Que todo mundo no estádio, a gente sabe que vez por outra sai alguma coisa contra o juiz de futebol, mas nem para juiz de futebol, porque é lamentável ele se dirigir a cada um de nós que usamos a internet, a cada um dos brasileiros que, graças a uma evolução do mundo, passaram a ter direito a usar a internet. Esperamos que em breve tenhamos o 5G também funcionando em todo o Brasil, porque hoje não temos internet nas estradas, não temos internet nas áreas urbanas das grandes capitais. Por quê? Por falta de comprometimento de governos anteriores de cobrar das operadoras de telefonia para que isso viesse a acontecer. Mas vamos voltar ao ministro Alexandre de Moraes, ao Supremo e ao Senado Federal. Caros colegas deputados, nós precisamos nos reunir, e aí eu convoco também os deputados que são de oposição. Não é somente a situação, não. Nós temos que cobrar que o Senado Federal também cumpra o seu papel, porque cabe especificamente, exclusivamente ao Senado Federal aprovar e também reprovar o nome de ministros do Supremo Tribunal Federal. E nós sabemos que, infelizmente, isso não está acontecendo. Existem vários processos com pedidos de impeachment, pedidos de audiência para que os ministros do Supremo compareçam ao Senado Federal para se justificarem em relação aos seus atos, e nada disso está acontecendo. Senador Rodrigo Pacheco, por favor, senador, o senhor tem que cumprir o seu papel, o senhor tem que chamar esses caras à responsabilidade, o senhor não pode ficar sentado aí nesses pedidos, não. É a população brasileira, porque nós representamos a população brasileira, inclusive o senhor, senador, mas o senhor está confortavelmente sentado num mandato de mais 5 anos, e aí o senhor está tranquilo, não está preocupado com isso, mas a população mineira está sabendo, está vendo o que o senhor está fazendo aí como presidente do Senado. Então, convoque sim esses ministros do Supremo que estão agindo contra a Constituição Federal, que estão agindo contra a democracia brasileira. E, por favor, senhor presidente, eu não sou de fazer isso não, mas eu peço mais 30 segundos, porque realmente é muito curto esse tempo aqui. O senhor foi convidado para o jantar que teve, uma confraternização que teve entre os 5 ministros do Supremo e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco? Pois é, eu queria ter sido convidado. Olha, se eu tivesse sido convidado, eu teria inclusive chamado outros colegas também para irmos juntos, porque como é que pode? Existem processos no escritório da advocacia do senador Rodrigo Pacheco, que ele é um dos sócios ou deixou de ser, mas tem gente lá ainda, no Supremo Tribunal Federal, e todos os demais senadores que estiveram presentes também, senador Renan Calheiros, todos eles com processo no Supremo Tribunal Federal, e os ministros do Supremo que vão julgar presentes, aquele converscote. Deve ter rolado aí talvez um uísque, um vinho, né? Um bate-papo amigável, aí na hora do julgamento são todos meus amigos. Aliás, essa história de amigo, não é nada meu, é tudo de um amigo meu. Senhores, por favor, a democracia brasileira não merece esse tipo de patifaria. Me desculpem. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Pois não, excelência. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, minha querida Minas Gerais. Presidente, muitas das vezes, conversando com internautas, eles me perguntam se eu nunca sofri com fake news. Sim, porque eu sou contra o PL 2630, que é o famoso PL que visa restringir as atividades, a liberdade de expressão junto à internet. O que eu digo é o seguinte: sim, eu sofro com fake news, sim, isso acontece todos os dias em minhas redes sociais, porque depois que a gente assume uma vida pública, a gente se expõe ao público, nós ficamos sim suscetíveis à opinião pública. E as mentiras, isso acontece diariamente, cancelamentos, ataques aí que a gente identifica que são ataques sim coordenados, sei lá se robô, sei lá se pessoas mesmo que estão ali se manifestando, mas quando isso vem da militância, principalmente da militância esquerdista, que por si só já não tem crédito nenhum, aquela mentira, que por exemplo uma militante do PT me dirigiu essa semana, aquilo ali se perde dentro da própria internet, porque fica aberto o debate e as afirmações dos mentirosos, elas são muito frágeis, porque elas não se autossustentam. Agora, o que me preocupa é com as fake
fake news da imprensa, dessa imprensa marrom, principalmente quando é de um órgão de imprensa que tem a concessão do Estado para poder atuar aqui no Brasil, porque daí já envolve um bem público. E por fazer uso de um bem público, esse órgão de imprensa deveria ser neutro, transparente, isento de ideologias. E quando surge ali uma matéria que eles fazem questão de divulgar, que é um direito da grande imprensa, né, da grande, da pequena, da média imprensa, no mínimo eles deveriam ouvir todas as partes envolvidas, dar direito de resposta a todos, mas não é isso que a gente tem visto por parte de vários órgãos de imprensa que buscam o tempo inteiro nos atacar o presidente. Então, eles encontram uma mentira contada por uma militante petista que nem no local do evento se encontrava e potencializam aquilo e compartilham como se aquilo fosse uma verdade absoluta. Isso sim me preocupa, porque eles dão vez e voz apenas a uma parte e não buscam o direito de resposta da parte contrária. E isso demonstra o quê? Que eles querem manipular a opinião pública. Volto a dizer, o internauta que se manifesta na internet, ele tem todo o direito de, muitas das vezes, se equivocar ou até atacar com suas mentiras. Disso não me preocupa. O que me preocupa é quem faz uso do Estado, da concessão do Estado para propagar e potencializar mentiras. Mas, por sorte, Excelência, no nosso ordenamento jurídico, nós já temos os remédios judiciais para combater esse tipo de anomalia. Sim, nós temos as ações por indenização por danos morais, nós temos as ações penais por injúria e calúnia e difamação, e é com base nisso que eu sempre tomo as minhas providências contra esse tipo de ataque, contra esse tipo de tentativa de denegrir quem só trabalha por esse país. Meu diploma de advogado não ficou pendurado na parede, e é só que me incomoda às vezes é ter que ocupar o meu tempo, que seria um tempo destinado ao descanso, para me defender das fake news aí produzidas pela grande imprensa.